Olá para você! Antes de começar a relatar o conto, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Toda essa interação faz o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e lhe indicará mais vídeos quando forem postados. Isso aconteceu há muito tempo, mas para mim parece que foi ontem. Quando eu era criança, minha tia-avó me aterrorizava. Seu olhar severo parecia me atravessar a pele e alcançar a alma. Meus primos compartilhavam comigo do mesmo medo, e não só dela, mas também da casa onde ela morava. Aquela casa de madeira, enorme, antiga, com corredores que pareciam nunca ter fim. Os cômodos escuros guardavam um silêncio opressor, como se estivessem à espera de algo. O pátio, vasto e desolado, fazia-nos sentir pequenos, vulneráveis. Tudo ali exalava desconforto. O pior eram as imagens de santos que ela tinha. Santos estranhos, imagens espalhadas por todos os cômodos da casa, algumas em tamanho real. Aquelas imagens de feições rígidas e olhos vazios nos seguiam, aonde quer que fôssemos. Jurávamos que às vezes mudavam de expressão. Nunca entendi por que ela tinha tantas imagens e também por que uma casa tão grande para apenas uma pessoa morar. Quando minha tia-avó morreu, o velório foi realizado dentro de sua própria casa, daquela casa que tanto me aterrorizava. Eu não queria ir ao velório dela. Deus sabe o quanto eu não queria. Mas eu era apenas uma criança e minha vontade não importava. Assim que cruzei a porta daquela casa antiga, um arrepio gelado percorreu minha espinha, como se a casa tivesse expirado fundo só para me receber. O velório foi na sala principal. Meus pais insistiram que eu me aproximasse do caixão. Disseram que eu precisava me despedir. O caixão estava ali, bem no centro da sala fria, apesar do sol quente lá fora. Aquela sala que tinha cortinas de cor azul marinho e estavam fechadas, dando um ar fantasmagórico ao ambiente. E então, enquanto caminhava hesitante em direção ao caixão, uma sensação inquietante tomou conta de mim. Parecia que os olhos das estranhas estátuas dos santos, as quais estavam dispostas nos 4 cantos da sala, pareciam que estavam fixos em mim, como que estivessem na expectativa de ver o que estava por vir. Meu coração martelava no peito e meus passos ecoavam no piso de madeira gasta. Cada tábua rangia sob meu pouco peso, como se a casa sussurrasse segredos para mim. O ar estava pesado, carregado com o cheiro enjoativo de velas derretidas, misturado com o perfume das flores que estavam sobre o corpo dela. As luzes tremeluzentes das velas faziam com que as sombras dos rostos das estátuas se contorcessem, como que a zombar do meu medo. Engoli em seco e me forcei a olhar para o caixão. A madeira escura do caixão brilhava sob a penumbra e o tecido do forro vermelho pálido me lembrou carne ressecada. Minha tia-avó jazia ali, imóvel, os traços do seu rosto rígidos e severos, como sempre. Mas algo estava errado.
muito errado, e eu confirmaria isso. Havia algodão em seus ouvidos e em suas narinas, e seus lábios estavam costurados com um fio fino e escuro, que pareciam prestes a se romper. Suas mãos, cruzadas sobre o peito, estavam crispadas, como se estivessem tentando agarrar alguma coisa antes de morrer. E então ela respirou. Foi um som fraco, quase imperceptível, mas eu ouvi um sopro, como se o ar escapasse por entre os pontos que selavam sua boca. Meu corpo congelou e uma onda de pavor tomou conta de mim. Quis gritar, mas minha voz ficou presa na garganta. Ninguém parecia notar. Meus pais cochichavam com os outros parentes, indiferentes àquilo. Meu olhar voltou para minha tia-avó e então eu vi. Os pontos de seus lábios começaram a se desfazer lentamente. O fio escorregava como se puxado de dentro para fora, e um filete de sangue escuro brotou no canto de sua boca. Seus olhos, que fechados, tremularam sob as pálpebras enrugadas. Ela ia acordar, e eu era o único que sabia. Meus pés estavam enraizados no chão. Eu queria correr, queria gritar, mas tudo que eu consegui foi continuar olhando, paralisado, enquanto os pontos que costuravam a boca dela se desfaziam, um por um. O fio fino e escuro serpenteava para fora, como se algo dentro dela o expulsasse. Então um estalo, um som seco e repugnante. Seus lábios se abriram. Um bafo de ar púdrido escapou de sua boca, que contaminou a sala, como um último suspiro vindo das profundezas. O cheiro era horrível, um misto de carne apodrecida e algo mais, algo que eu não conseguia nem identificar, mas que fez meu estômago revirar. Seus olhos se abriram. Não completamente, apenas o suficiente para que eu visse duas fendas escuras e úmidas, refletindo a luz das velas como poços sem fundo. Eles estavam mortos, eles deveriam estar mortos, mas ela estava me olhando. Meu corpo finalmente obedeceu ao pânico que me dominava. Dei um passo para trás, depois outro, mas tropecei em mim mesmo e caí de costas. No chão, olhei para o caixão e vi o braço dela pendente para fora do caixão. O baque da minha queda atraiu a atenção dos adultos, que se viraram para mim com expressões confusas. — O que foi, menino? Minha mãe perguntou, franzindo a testa. Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. Eles não viam. Levantei e olhei para o caixão. Minha tia-avó estava ali, imóvel, sua boca perfeitamente selada, seus olhos fechados, como deveriam estar. Mas eu sabia o que tinha visto. Meus pais continuavam a me olhar com impaciência, esperando que eu dissesse algo, e eu disse: posso ir ficar com meus primos? Minha mãe me perguntou o que havia acontecido. Eu disse que me desequilibrei e caí, mas que eu estava bem. Ela então me autorizou a ir para o andar de cima, onde eu sabia que meus primos estavam, e fui sem olhar para trás. Quando entrei no cômodo do segundo andar, meus primos me encararam com seus olhos arregalados, os rostos pálidos à luz trêmula do sol que se infiltrava pelas frestas da cortina da janela. Você viu também, não viu? Murmurou um deles, a voz pouco mais que um fio. Assenti, sentindo um nó se formar na garganta.
Então, um a um, eles começaram a contar. Todos nós havíamos visto os pontos se desfazendo da sua boca, os olhos se abrindo, o bafo púdrido se espalhando pelo ar. Cada um de nós viveu aquele instante como se fosse um pesadelo compartilhado, uma cena repetida em diferentes ângulos. Somente nós vimos. Todos os adultos não viram nada. Ficamos em silêncio, nos encarando, o medo crescendo entre nós. Então um estrondo. O barulho veio de baixo. O som seco de madeira, seguido de um ruído arrastado, como se algo estivesse se movendo lentamente pelo chão. Nos aproximamos da porta e espiamos pelo corredor. Tudo parecia parado, mas a sensação de que algo nos observava era esmagadora. Um dos meus primos sussurrou: "O que a gente faz?" Antes que pudéssemos decidir, os passos estavam mais audíveis, lentos, arrastados, subindo a escada. E então, aquela respiração, fraca, sibilante, e cada um de nós soube, sem precisar dizer nada. Ela estava vindo. O som dos passos se arrastando pela escada era um convite ao desespero. Ficamos imóveis, cada um de nós sentindo o coração bater forte no peito. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pela respiração ofegante entrecortada, cada vez mais próxima. Fechamos a porta devagar, mas deixamos uma fresta para sondar, e vimos. Era ela, de mortalha roxa, a pele pálida, 2 fendas escuras no lugar dos olhos e a boca aberta, com sangue escuro escorrendo de um canto da boca. E ela não estava sozinha. Várias de suas imagens de santos, de feições rígidas e olhos vazios, estavam ao redor dela, se movimentando devagar. Ela avançava lentamente. Cada passo caía com força no chão de madeira, ecoando como uma batida fúnebre no silêncio do corredor. As imagens de olhos vazios se moviam sutilmente. Uma sombra densa se espalhava pelo chão, deslizando como dedos invisíveis. Um soluço escapou de um de nós, não sei quem foi. Talvez tenha sido eu, mas foi o suficiente. Ela parou abruptamente, inclinou a cabeça para o lado e olhou em nossa direção. Seu sorriso se alargou. Um som gorgolejante emergiu de sua garganta, um riso que não deveria existir, algo que não pertencia a este mundo. Um cheiro de podridão entrou pela fresta da porta. Minha visão ficou turva. As imagens daqueles santos estranhos começaram a girar ao redor dela. Aquelas imagens de rostos rígidos se distorcendo em expressões maléficas. Nos distanciamos da porta, a qual começou a se abrir lentamente, e senti um frio lamber minha pele. Alguém gritou e então todos nós gritamos. A porta se abriu por completo e minha mãe entrou. O que está acontecendo com vocês? Eu olhei para minha mãe e corri até ela, a abraçando. Meus primos também vieram para perto de nós, todos nós falando juntos e minha mãe pedindo calma. Eu não sabia como explicar. Como dizer que nossa tia-avó estava prestes a nos pegar? Pensei rápido e, olhando para meus primos, disse que nós estávamos contando histórias de assombração uns aos outros e nos assustamos quando ela entrou.
Nossa, e só por isso todo esse escândalo? Disse-nos ela, e continuou a falar que estava na hora de irmos para o cemitério, que a hora do enterro havia chegado. Não queríamos ir ao enterro, muito menos permanecer naquela casa. Imploramos a minha mãe para que nos levasse ao apartamento do meu primo mais velho. Ele e os pais moravam a caminho do cemitério. Dessa forma, nos deixariam lá e não atrasaria ninguém. Felizmente, minha mãe concordou e conversou com seu irmão. Chegamos no apartamento e nada mais aconteceu. Até hoje, nunca mais aconteceu nada de sobrenatural com nenhum de nós. Acreditamos que as coisas só aconteciam dentro daquela casa e que fora dela o sobrenatural não tinha poder e que nossa tia-avó havia feito algum pacto com a casa e com aquelas imagens, algum pacto que beneficiava ela de alguma maneira. Enfim, criamos essa teoria. Hoje a casa não existe mais. Como era de madeira e bem antiga, foi demolida. Os móveis, alguns foram doados para moradores próximos, outros foram vendidos, bem como as imagens dos santos. Quero acreditar que as imagens não têm poder fora daquela casa. Assim, independentemente de onde estejam, não estão assombrando nenhuma criança.